Então, depois dessa navegada aí na parte introdutória de anatomia, vamos voltar aqui ao nosso sistema nervoso central. Vamos falar exclusivamente hoje das estruturas encefálicas. Quando eu falo estruturas encefálicas, eu falo tudo que está dentro do crânio. A cabeça, ela é dividida em face e crânio. São duas coisas totalmente diferentes. As duas em conjunto formam a cabeça. Quando eu penso no crânio, é a estrutura óssea que protege as estruturas encefálicas. Hoje nós vamos dar uma prioridade na parte do cérebro. Muitos livros vão denominá-lo como teleencéfalo, ok? Que é a parte maior do encéfalo e que ela circunda praticamente todas as outras estruturas, ok? Mas nós vamos ter aqui o cérebro propriamente dito, região do diencéfalo, tudo isso aqui é o tronco cerebral e essa estruturazinha aqui é o cerebelo. Essa região do diencéfalo, nós temos a glândula mestra aqui, que é a hipófise, e aqui nós temos a glândula, oh meu Deus, eu esqueci o nome disso, que é responsável pela liberação do hormônio do sono. Pineal, glândula pineal. Então essa, pegando na sua pergunta, para poder chegar ao telencéfalo, obrigatoriamente tem que passar pelo diencéfalo, tá? Aí depois hoje, se der, a gente ainda vê a região do tronco cerebral. Então, cérebro propriamente dito, primeira coisa que a gente vai ver, o cérebro ele é dividido em dois hemisférios. Fecha aí, por gentileza. Então, quando eu faço essa estrutura, eu vejo aqui na minha mão duas partes. Okay? Cada parte dessa é chamada de hemisfério cerebral. Vou ter o cérebro direito e o cérebro esquerdo. Os dois juntos, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, os dois juntos formam o hemisfério. Nós já vimos os neurônios, né? Falamos um pouquinho da célula da glia. Mas hoje nós vamos falar do funcionamento dessa estrutura. A fissura que quebra a continuidade, o que significa a palavra fissura? Fissura é quebra de continuidade. Ok? O que antes era contínuo, né? Houve uma quebra. O que era uma estrutura contínua, tem-se uma quebra. A fissura longitudinal vai dividir o cérebro em duas partes, hemisfério esquerdo e hemisfério direito. Tá? E aí, quando a gente pensa no cérebro, nós vamos ter a parte do córtex cerebral, que nós vimos na semana passada, que ele seria a casca do cérebro, é a parte mais externa, né? A parte onde vai ter a predominância da presença dos corpos dos neurônios. Ok? Os corpos dos neurônios predominantemente estarão ali na região do córtex cerebral. Alguns livros, massa ou substância cinzenta, por isso que tem até a piada de nerd, óbvio que é sem graça porque é de nerd, mas estou queimando a minha massa cinzenta. Teve uma época que essa frase ficou famosa. Hoje faz muito tempo que eu não escuto mais. Mas quando fala isso é por quê? Porque quem vai processar as informações propriamente ditas é o núcleo da célula. A parte, né, do corpo celular. Não são as extensões que processam as informações. É o corpo celular. E o corpo celular dos neurônios lá no cérebro, eles estão presentes no córtex. E nós temos a substância branca ou estruturas subcorticais. Sub significa abaixo, né? Abaixo do córtex, né?
não é todo livro que você vai ter a estrutura, o nome subcortical, porque você tem uma parte inferior à do córtex, né? E aí a substância branca estaria acima desta parte, né? Apenas um detalhe anatômico, né? Mas ela é uma parte mais profunda, ela é a parte interna quando a gente compara. E aí essas partes subcorticais, vamos ter os prolongamentos dos neurônios, a predominância. Ah, professor, então quer dizer que lá no córtex não tem prolongamento de neurônio? Claro que tem. Tem também. O que eu estou falando é a predominância, o que mais tem. Né? No córtex, o que mais se tem são os corpos celulares. Por isso que ele adquire aquela coloração que nós vimos na semana passada. A predominância na massa branca do cérebro, na massa mais clara, é das extensões das membranas, da membrana celular dos neurônios. Aí vamos ter os dendritos e os axônios. Nós já vimos bastante, faz a transmissão do impulso elétrico. Tem as células da glia e tem os gânglios cerebrais. Hoje eu vou falar um pouquinho também dos gânglios cerebrais. Vocês vão ver que os gânglios cerebrais, eles adquirem uma cor acinzentada. Ok? Então é isso. O que é o cérebro? É a casca do cérebro. O que é o córtex? É a casca do cérebro. Então você percebe aqui, ó, toda essa parte mais cinzenta é o córtex cerebral. E toda essa parte mais esbranquiçada é a estrutura subcortical. Quando se fala subcortical, percebe que aqui está acima, mas não é sub, né, no sentido de estar embaixo, é sub no sentido de estar no interior, ok? Como por exemplo, eu corto uma laranja, eu vejo lá a parte branca da casca da laranja e eu vejo o sumo da laranja. A parte branca seria o córtex, né, e o sumo da laranja seria a substância branca do cérebro. Onde se processam as informações? Onde as informações são processadas? No córtex. Por quê? Porque lá estão presentes os corpos celulares. Simples assim. É simples deste jeito? Não. O pensamento, as sensações, isso é muito mais complexo. Né? Complexo num nível de... O córtex, quando a gente faz lá, por exemplo, um eletroencefalograma, o córtex seria a tela do celular, ok? Os pensamentos, toda a sensação, o que nos faz ser humanos, né? Todos os nossos sentimentos, pensamentos mais profundos, consciente, subconsciente, seria, né, o que está na parte do celular não visível. O celular, você que já fez TI, ele não é só um conjunto de transistores. Ele tem, pegando na internet, o que é a internet? Como é que se propaga essa informação? Então, a mesma complexidade se tem para os pensamentos. Professor, aqui nós vamos aprofundar nos pensamentos? Não, porque o curso nem é de psicologia, é só introdução à neurologia, tá? Então ficou claro? Então essa parte aqui mais externa seria o córtex. E a parte mais interna, substância branca. Ok? Córtex ou massa cinzenta ou substância cinzenta. Medula ou substância branca. Poucos livros usam o termo medula. Esse é um termo bem mais antigo, né, da época que eu comecei a estudar, lá no século passado. Por que não se usa medula? Justamente para não se confundir com a medula espinhal. Okay? Mas alguns autores e alguns professores ainda vão falar, vocês vão escutar algumas pessoas, medula cerebral. Está falando de quem? Da substância branca do cérebro. Medula no sentido de estar no meio, okay? De estar no interior. Isso que num primeiro momento se chamava de substância de medula. Então, pensando lá no cérebro, nós vamos ter aqui o hemisfério direito, percebe? E aqui nós temos o hemisfério esquerdo. Ok? Porque eu divido
está olhando para você. Então é o oposto de você. A parte do diencéfalo estaria nesta região. A parte do tronco cerebral. E aqui estariam o cerebelo, né, direito e esquerdo. Ok? Mais uma visão. Então eu pego aqui. Quando eu olho para o cérebro de fora, o que eu vejo? O córtex. Por isso que eu gosto que vocês decorem que no cérebro o córtex é a casca do cérebro. Porque quando eu olho o cérebro de fora, eu estou vendo o córtex. Quando eu faço um eletroencefalograma, eu estou analisando o córtex. Quando o indivíduo tem um traumatismo craniano, ele vai ter uma lesão no córtex. A área que mais se quer preservar no cérebro é o córtex, porque é lá que estão as informações, os corpos celulares. E a massa cinzenta, substância branca, é a parte interna do cérebro. Okay? Essa imagem aqui, ó, eu até já vejo os gânglios cerebrais. Nós vamos falar um pouquinho dele. Ou alguns livros denominam de gânglios da base. Ok? Gânglios da base. Percebe que eles também adquirem uma coloração parecida com a do córtex. Por quê? Nós vimos lá o gânglio quando a gente simulou a conexão periferia medula cerebral. O que seria o gânglio mesmo? Um só de cada vez, por gentileza. De forma geral, decora da seguinte forma, tá? Decora da seguinte forma. Um gânglio, ele é um agrupamento de células que gera, neste agrupamento, né, uma estrutura volumosa. Ok? E aí pouco importa, se eu estou falando de um gânglio cerebral, aqui eu vou ter um agrupamento principalmente dos neurônios. Se eu for falar de um gânglio linfático, eu vou ter um agrupamento das células imunológicas. Tá? Se eu vou falar do gânglio lá da medula espinhal, né, eu também estou falando de um agrupamento de neurônios. Tudo bem? Então pouco importa. O gânglio, de forma geral, nós temos um agrupamento de células. Ok? Se essa célula tiver extensão, é um agrupamento dos corpos celulares numa determinada região. Tá? E vai falar alguma coisa, mano? Eu vou só se espreguiçando. Então tá bom. E aí o cérebro, o córtex. O córtex. Oi? É? Forte demais. Ah, mas a luz forte, na verdade, ela cria um efeito contrário. Me dá um rebote. Toda vez. Eu fico aqui, gente, eu já vou. É porque você já está cansado, né? Porque a luz, na verdade, ela dá um efeito contrário quando a gente for falar. Eu não vou aprofundar, infelizmente, porque eu sou apaixonado pela glândula pineal, até porque eu gosto de estudar os chakras. Aí a glândula pineal, lá para quem gosta dessas coisas aí de chakras, é o terceiro olho, né? É o que tem aqui? Isso, é o terceiro olho, que ela está literalmente no meio do cérebro. Os indianos, não é o que os indianos põem, aquela marquinha da indiana é só para falar, é uma mulher casada, não mexe com ela, só isso. Só para isso que serve aquela bolinha na testa da indiana. Mas, ou quando você pensa no terceiro olho, e aí vocês vão ver muitas imagens com o olhinho aqui, é a glândula pineal. E a glândula pineal é assim, tem luz, ela vai falar acorda, não tem luz, ela vai dizer dorme. Aqui você já está cansada mesmo. É um bom café, né? Água no rosto, né? Se for mais ogro, uns tapinha na cara. Se eu estou dirigindo, ou quando eu ia jogar bola, ou quando eu vou lutar, eu dou uns tapão na cara. Aí os lobos, os córtex, ele é dividido em lobos, giros e sulcos, ok? Eu não vou cobrar, eu vou falar. Na revisão eu vou dizer bem claro o que eu vou cobrar de vocês. Eu vou falar
falar muita coisa, mas eu não vou cobrar tudo o que eu vou dizer. O que está na lousa eu vou cobrar, decora. Mas aqui, todos os giros eu vou cobrar? Não. Os sulcos eu vou cobrar? Não. Por quê? Porque a disciplina não é anatomia. Se fosse a disciplina apenas de neuroanatomia, aí ok. O que é a anatomia? A anatomia é a descrição de uma estrutura com relação à sua forma, posicionamento e composição. Então aqui nós estamos falando neste momento a anatomia do cérebro, ok? Então estou falando, o cérebro é dividido em duas porções, hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Os dois hemisférios são divididos em mais duas porções. A porção externa, que é a casca, percebe que ele parece uma casca? Córtex. E o interior, medula. Isso é a anatomia, tudo bem? E aí cada um desses risquinhos aqui, ó, tem um nome. Se você, porque imagina, como é que você conversa com uma pessoa que não está vendo o seu paciente? Você tem que dar. É literalmente aquele joguinho do Batalha Naval, sabe? J5, A20. Você tem que dar a posição precisa. Senão a pessoa não vai ver o que você viu. Ok? O indivíduo está com uma lesão no, sei lá, no córtex pré-frontal, ali no giro pré-frontal propriamente dito. Ok. A lesão ela está muito mais próximo ali do sulco medial do que do sulco anterior. Ok? Então o indivíduo que está olhando, ele já vai entender. Vamos pegar a gente. Olha, o indivíduo está com uma lesão bem na segunda, na primeira articulação entre a primeira e a segunda falange do quinto quilodático. Ok, já sei que ele está com uma lesão nesta região do dedinho. Então, sem você ver o paciente, você vê a lesão onde ela está. Então, a descrição ela tem que ser precisa. Aqui eu vou dar isso para vocês? Não. Claro que não. Eu vou mostrar alguns dos nomes, os principais nomes. Vou cobrar os sulcos de vocês? Não. Vou cobrar os giros de vocês? Não. Eu vou cobrar os lobos. O que seriam os sulcos e os giros? De uma forma bem ridícula. Voltemos aí ao nosso recurso de memória. Isso. Ok? Isso é um... cadê a pedagogia? Recurso mnemônico, não é isso? Recurso mnemônico, para quem gosta aí das palavras gregas. Ok? Se você for olhar bem aqui no meio, percebe que tem um buraco. Essa é a região do diencéfalo, esse buraco. Tudo bem? E aí você percebe que o seu dedo ele está dobrado. Certo? E isso, ó. E eu vejo que o cérebro ele é dobrado. Por que isso é importante? Ó, percebe que a área externa, ela praticamente não muda, entrelaça o dedo e faz assim. A área externa, ela não muda. Não muda. Quando eu falo área externa, eu estou falando, a parte externa da minha mão. Ocupa praticamente o mesmo espaço do que ele dobrado. Sim ou não? Certo? Por que é importante eu entender que o cérebro ele é dobrado? Agora, ao invés de a gente entrelaçar os dedos assim, ó, junta só as pontinhas dos dedos. Agora já mudou a área interna, né? Sim. A área externa, quer dizer. Please. Como você faltou na aula passada, hoje eu vou lhe usar. Faz aí, aqui, assim, isso. Percebe? Ó, aqui eu tenho uma determinada área, beleza? A minha mão aqui seria quem? Em
envolvendo o cérebro? A minha mão seria o crânio, perfeito? Sim. Ótimo. Agora junta, faz assim, entrelaça os dedos. Isso. Percebe que, ó, praticamente é a mesma área? Volta lá de novo, do outro jeito. Ó. A mesma área. Ó. De novo. Percebe? A mesma área. Tudo bem? Quando a gente fala área, eu estou falando aqui desse cubo que está na minha mão. Agora juntar as pontas dos seus dedos. Aqui eu já não consigo mais fechar. Porque olha o tantão que sobrou aqui embaixo. Percebe? Por que isso é importante a gente entender? Estas dobras do córtex, estas dobras do cérebro, elas aumentam a área do cérebro. O cérebro ele não é uma bola. E quando eu olho ele por fora, quando eu olho ele na sua parte externa, né, eu percebo que por que ele é chamado de sulco? Porque ele entra, ele vai lá para dentro. Ele é exatamente esta dobra que vocês fizeram nos dedos de vocês. E aí eu consigo ver, ó, as dobras. Cada espacinho desse aqui é o quê? Um sulco, com L. Um sulco. Ok? O nome é esse aqui, ó. E cada dedinho meu seria um giro. O espaço entre os dedos, os sulcos, e os dedos, cada dedinho seria um giro. Ok? E por que é importante eu saber que o cérebro é assim? Porque o cérebro ele se desenrola. E quando ele se desenrola, eu aumento a área de possibilidades de conexão. Se ele fosse desenrolado desse jeito, eu não teria essas conexões aqui, ó. Eu não teriam essas conexões aqui. Porque o cérebro ele se interage lá fora, mas ele também se interage aqui. E ele também tem uma interação lado direito com o lado esquerdo. Então isso daqui aumenta em muito a área do cérebro. Ele não é uma bola. Essas dobras faz com que ele tenha um aumento significativo. Praticamente, ele mais do que dobra. Ele aumenta em 1,5 vezes, dependendo da profundidade dos seus sulcos. Olha isso aqui, ó. Se eu for esticar tudo isso aqui, pode chegar até 2,5 vezes a área que ele tem. Nossa, então fazer uma cirurgia do cérebro deve ser muito chato por conta disso, né? Chato para quem não gosta. Não é? Maravilhoso para quem gosta. Cada um no seu quadrado. Então esta é a primeira parte que a gente precisa entender. O córtex cerebral, ele é uma área extremamente extensa. Por quê? Porque ele está dobrado dentro. Ele não é uma bola como o crânio. Ele não é reto como o crânio. Ele consegue se expandir. Óbvio, ele não vai se expandir. Por quê? Porque ele está limitado pelo crânio. O crânio, o tamanho da cabeça, é a primeira coisa que matura no ser humano. Mas o cérebro ele não incha? O cérebro é a mesma pergunta que você fez há 1 ou 2 aulas atrás. Ele só vai inchar num problema, numa patologia. Se ele não tiver nenhum problema, ele não vai inchar. Pelo contrário, com o envelhecimento ele murcha, como tudo no corpo murcha. Tá? Por quê? Porque tudo no corpo vai morrendo com o envelhecimento. Aqui nós estamos estudando para... né? Esqueci seu nome. Adriana. Você quer ser boa profissional de saúde, Adriana? Primeiro você precisa entender o que é e como funciona. Para depois você entender quais são os problemas. E para eu ser bom mecânico, primeiro eu preciso entender o que é um carro.
para depois eu entender o que são os problemas e como é que eu resolvo esses problemas. Para eu ser um bom clínico, primeiro eu preciso entender o que é um corpo, para depois eu entender quais são os problemas e aí depois entender quais são as possibilidades de solução na minha profissão. Tá? É que infelizmente o mundo mudou. Né? Quando eu me formei, tinha disciplina de anatomia e disciplina de fisiologia totalmente separada. Anatomia é uma coisa, uma aula, um professor, né, com a sequência dos sistemas, e fisiologia é outra coisa. Aqui nós misturamos os dois. E não é só nessa faculdade. Tá? A maioria das faculdades vem adotando essa linha de ensino. Okay? Quando eu comecei a lecionar, também ainda era separado. Até 2015, eu lecionava numa faculdade que era separada. Hoje essa faculdade também já segue essa mesma linha. Tá? E o que é a fisiologia? Fisiologia é como funciona. Anatomia é o que é, onde está, qual é a forma e o que compõe. Fisiologia é como funciona. Então, essa dobradura é uma anatomia, mas já tem parte das explicações da fisiologia, porque aumenta a capacidade de processamento de informações. Se a gente fosse pegar um hardware, é como se eu tivesse vários, ao invés de eu ter um chip dessa forma, eu ter vários chips, né, um do lado do outro. Aumenta a capacidade de processamento de informações. Tudo bem? E aí eu vou ter essa divisão. Então, giros, no nosso exemplo, são os dedos. E sulco, no nosso exemplo, é o espaço entre os dedos. Ok? E a fissura, o que é a fissura? É quando eu separo um hemisfério do outro, literalmente quebro a continuidade do cérebro, tá? Que aí não é mais uma questão de giro, né? Aqui está quebrado, ok? Obviamente que aqui ele tem a conexão, nós vamos ver depois o nome dessa estrutura, não deste momento, ok? Então, lobos cerebrais. O que é um lobo cerebral? É uma estrutura, e aí nós vamos pegar já o que nós vamos ver aqui. Você pode ampliar para os lobos pulmonares e para os lobos hepáticos, lá do fígado. Okay? Quando eu falo que uma estrutura, um órgão, ele é dividido em lobos, eu tenho nessa parte uma continuidade de um órgão, ele é contínuo. Percebe? Ele é contínuo. Mas eu consigo ver divisões nesta parte, nesta continuidade. Percebe? Aqui, ó, aqui é lá o lobo límbico. Eu vejo a divisão entre os lobos cerebrais e o lobo límbico. Eu vejo a divisão aqui entre o lobo temporal e o lobo parietal. Eu vejo a divisão, eu vejo. Mas, de forma geral, tem uma continuidade. Ele não é um joguinho de Lego. A continuidade aqui. Tudo bem? Essa é a primeira parte que classifica um lobo. Segundo, o funcionamento dessa estrutura é interdependente. Ela funciona de forma independente, mas ela tem relações com os funcionamentos dos lobos que estão próximos. Vamos pegar o exemplo dos pulmões. A parte da ponta do pulmão, ela funciona separada da parte da base. Os lobos anteriores do pulmão funcionam separados do lobo posterior do pulmão, mas tem uma conexão. Não conexão direta, igual aqui também não tem, mas um interfere no funcionamento do outro. Ok? Então eu consigo separar, né, esta parte deste órgão,
eu consigo ver um funcionamento independente e eu consigo ver uma inter-relação, uma interdependência. Aí, se essa parte morrer, o órgão todo morre? Não. O órgão continua funcionando, as outras partes vão continuar funcionando. Diferente lá do coração. Se uma parte do coração morre, o coração não é dividido em lobos. Se uma parte do coração morre, o coração no máximo é dividido em direito e esquerdo. Se uma parte do coração esquerdo morre, vai afetar o funcionamento de toda aquela parte, seja ela o átrio, seja ela o ventrículo. Aqui morreu o lobo frontal, vai afetar o funcionamento dos outros lobos? Não. Mas vai afetar o funcionamento do cérebro como um todo. Vamos pegar o exemplo. Como é que é? Não entendi, professor. Muito comum foi na época, né, e aí não vamos entrar em discussões políticas, por favor, na época lá da ditadura, né, tem gente que chama de outro jeito, né, não gosto de chamar de outro jeito justamente para não abrir margem para discussões políticas. Nos livros escrito assim, então eu vou falar assim. Era muito comum fazer a cirurgia de lobotomia. Não, pelo contrário. Aí depois que viram os efeitos da cirurgia da lobotomia, pararam com ela, exceto em casos muito específicos. Ainda faz? Casos muito específicos. De neurologia e de psiquiatria, que não nos vem ao caso. Ok? Mas quando fazia lobotomia, era muito comum a lobotomia retirada do lobo frontal ou de parte do lobo frontal. Afetava o funcionamento dos outros lobos? Não. Afetava o funcionamento do cérebro como um todo? Sim. Você via o comportamento do indivíduo totalmente alterado por conta da cirurgia. Okay? Então, de forma geral, os lobos são isso. Né? Então, quando eu penso em cérebro, né, são grandes regiões anatômicas e ela vai ser dividida pelo córtex. Por que ela é dividida pelo córtex? Por conta dos sulcos. Aqui, por exemplo, lobo parietal, lobo temporal. Aqui eu já consigo fazer uma divisão. Né? E quem está me dando essa divisão? O córtex. Por quê? Porque a divisão ela é numa vista externa e não numa vista interna. Os microscópios, as técnicas de microscopia são recentes. Tem um século e meio. A redução do domínio católico também é recente. Tem aqui uns 2, 3 séculos. Né? Nós vamos ver na aula de cardiologia, muitos dos nomes do coração vêm para amenizar as questões católicas da época. Eu estou falando do período da Inquisição, propriamente dito. Tá? Em cada lobo, ele vai ser responsável por funções cognitivas e sensoriais. Quando eu falo cognitivo, eu estou falando de raciocínio. Ok? Se alguém te chamar de incógnito, significa que ele está te chamando de... Cada lobo, né? Mas eles não trabalham isoladamente, como eu havia falado. Né? E aí eles vão ter as funções do ser humano propriamente dito. Por isso que verificou-se com as cirurgias de lobotomia, que a capacidade de pensamento e de interação social dos indivíduos lobotomizados, elas eram extremamente reduzidas. Okay? Em que momento vai se fazer a lobotomia? Isso não é problema meu, essa é uma decisão médica. Okay? É o médico que vai decidir, caso a caso, junto com a família, se vai fazer ou não este procedimento. Não é um problema meu. É eles que se resolvem dessa forma. Tudo bem? Você dizer alguma coisa? Não? Então, o que são os lobos? Eles vão estar divididos bem parecidos com a divisão do crânio. E a divisão do crânio, não vou mostrar a imagem, por que o crânio ele é separado? Ele é dividido. A origem vem lá do nascimento. A cabeça do bebê tem que se apertar para poder passar no canal vaginal. Quem já viu um bebê recém-nascido em parto,
vê que a cabeça parece uma manga chupada. Né? Para um bebê que foi nascido em cirurgia cesariana, a cabeça ela é diferente. Ela não tem aquela deformação que faz parte do processo natural do parto. Parto é um processo natural. Cesariana é uma cirurgia. Professor, o crânio vai fechando também, né? Minha filha nasceu muito prematura. E o crânio dela era estranho aqui na frente. Se ela nasceu em parto, ele tem que ser apertado para poder passar. Não foi cesárea. Aí a médica falou que ia encaixar, era bem estranho aqui a parte Se ele então, aí eu precisaria ver o caso da sua filha, que já é um caso excepcional, já é um caso diferenciado. Porque a cesárea não provoca deformação no crânio. Por quê? Porque a cesárea ela é uma cirurgia. Abre-se, faz uma abertura, faz uma ostomia para retirada do feto do útero. Tá? Então é um processo totalmente diferente. Aqui, o que as pessoas chamam de moleira, as fontanelas, a aula não é de pediatria nem de osteologia, então não vou me aprofundar nisso. O que as pessoas chamam de moleira é o espaço entre um osso e outro. Aqui eu só quero que vocês entendam da onde vem essas separações do crânio. Vem de lá. Okay? Por quê? Porque Deus quis. Bom, simples assim. Por que Deus quis? Não sei. Morre e pergunta para ele. Ou faz aí qualquer processo e conversa com ele e traz a resposta para nós. Tá? E aí nós vamos ter aqui osso, osso, osso e osso. Então, o osso da testa é o osso frontal. O osso da testa é o osso frontal. Isso é fácil, porque pega lá aquela descrição anatômica que eu peguei para vocês, percebe? Vista frontal. Por que ele é o osso frontal? Porque ele pega exatamente a sutura que vai me dar o plano. E aí o osso anterior do crânio, osso frontal. O osso do chifre, se alguém colocar o chifre em você, o chifre vai nascer no osso parietal. Ok? Ossos parietal. E aí eu vou ter o parietal direito e o parietal esquerdo. Aqui o osso da nuca, que as pessoas chamam de nuca, é o osso occipital. E aqui atrás da orelha, osso temporal. Por que você está falando dos ossos, professor? Porque olha aqui, é a mesma coisa. Se esse é o osso frontal, logo este é o lobo frontal. Se esse é o osso parietal, logo este é o lobo. Se esse é o osso occipital, logo esse é o lobo. E se esse é o osso temporal, logo esse é o lobo temporal. Essa é a primeira divisão que a gente tem. Vocês estão tendo uma osteologia também, não estão? Introdução, mas vocês estão tendo. Vocês vão ter a disciplina, né? Sistema tegumentar, esquelético e muscular, não é isso? Vocês vão aprender isso aqui. Lá com o professor, é o João, né? Então vocês vão ver isso daí com o João, ok? A única diferença aqui é que, no caso do osso, eu tenho um único osso frontal. Quantos hemisférios cerebrais eu tenho? 2. Então, quantos lobos frontais eu tenho? 2. Tá? No caso dos ossos, eu até tenho 2 ossos parietais. Quantos lobos parietais? Quantos? Lobos. Toda vez que eu olhar o cérebro, eu não posso esquecer que o cérebro ele é dividido em 2. O cérebro ele é dividido em 2. Eu falei do enantiomorfismo, porque você percebe que não é igual. Ele é parecido, não igual. Não é um reflexo de um espelho. Aqui no cérebro, ele é dividido em 2. 2 cérebros. Ok? Tudo bem? Da fissura central para frente, do sulco central para frente, desculpa. Qual é o nome desses lobos? Lobos frontais. Ok? Por quê? Porque eu tenho 2.
Aqui, lobo. Mãozinha. Põe a mão na testa. As duas mãos na testa, porque a gente está trabalhando com a aula de sistema nervoso. Nós estamos em cima de qual osso? Osso frontal. Se esse é o osso frontal, qual é o nome desses lobos cerebrais? Lobos? Quantos? Quantos? Dois. Vamos colocar o chifre em você. Você só vai saber se você procurar. O corno só é corno aquele que é o curioso. Se você não for curioso, você nunca vai ser corno. Porque o que os olhos não veem, a cabeça nem o coração não sente. Ok? Vamos colocar o chifre em você. Como é que é o nome desses ossos? Ossos parietais. Parietal eu tenho 2. Qual é o nome desses lobos? Lobos parietais. Atrás da orelha. Isso, atrás da orelha são os ossos temporais. É literalmente mão na orelha mesmo. Ossos temporais. Logo, nós temos aqui os lobos temporais. E na nuca, osso occipital. Logo, quantos lobos? 2. Quais são os lobos occipitais? Então, esses lobos, isso sim. Essa vai ser uma imagem que vai cair lá na provinha de vocês. E aí vocês vão ter que literalmente dizer o nome de cada lobo cerebral. Por quê? Eu vou dar as funções, mas eu não vou aprofundar tanto, eu não vou cobrar as funções. As funções vai ser um trabalho de vocês, para vocês estudarem. Fizeram uma aula, o trabalho de AVC. Porque se o indivíduo tiver um AVC aqui, é um problema. Se ele tiver um AVC aqui, é outro problema. Se ele tiver um AVC aqui, é outro problema. Se ele tiver um AVC aqui, é um outro problema. E se ele tiver um AVC lá na parte interna, é outro problema. Cada parte vai dar um problema. Todo mundo que tem AVC vai ter hemiplegia? Não. Por que não? Porque depende de qual área que foi afetada. Ok? Percebe que eu consigo ver aqui, ó, que eu vejo uma divisão e aqui eu vejo uma divisão. Nós vamos chegar ao nome delas. Tá? Então aqui, ó, o roxinho aqui, lobo frontal, que está associado com o osso. O verdinho aqui, lobo parietal. Aqui você percebe que mantém a mesma cor. Por que mantém a mesma cor? Porque é o mesmo atlas de anatomia. Nesse caso aqui é o Frank Netter. Aí ele utiliza a mesma cor, que é justamente para você gravar. Tá? Na minha época eu usava o Sobota, que também é desenho. E aí tem um outro atlas só que é de foto. O mais famoso é o Yokoshi. Tá? Yokoshi, sugiro. Eu quero ser um bom anatomista. Começa no coloridinho para depois você ir para as coisas. Mais fácil esse caminho. Okay? Não que o outro não seja possível. O Netter você consegue baixar ele na internet. Tá bom? Se você colocar Frank Netter download, você vai achar ele. Ok? Então aqui, lobo frontal, lobo e lobo temporal. Tá? E aí cada espacinho desse aqui é um sulco. E essas dobras são os giros. Lembra lá o que era lateral? É tudo que está longe do eixo, eixo sagital. Ou eixo medial, não tem problema. Você tem que orar. Se entender que eu tenho um eixo que divide o corpo em lado direito e lado esquerdo, a parte que está mais para fora do cérebro
Aqui, por isso que esse daqui é chamado de sulcos laterais. O sulco lateral, percebe que ele vai dividir o lobo. Vai dividir o lobo. Lobo dos lobos e frontal. De novo. Só como é que eu entendo a anatomia? Vendo, tocando e falando. Nós até temos um laboratório. Eu vou levar vocês também para o laboratório. Vocês vão ver algumas peças anatômicas. Vou mostrar para vocês algumas peças anatômicas. Ah, professor, por que a gente não vai tanto lá no laboratório? Porque a aula não é de anatomia. Se fosse um curso de anatomia, teríamos muito mais aulas no laboratório. A aula não é de anatomia, ok? Somente. Percebe que aqui, ó, eu tenho um sulco extremamente grande e facilmente visível. Eu bato o olho, eu vejo ele. Aqui, o osso, ó. Como é que é o nome desse osso mesmo? Percebe que o osso temporal, ele não faz conexão com o osso frontal. Mas o lobo temporal, ele se conecta tanto com o lobo frontal quanto com o lobo e também com o lobo occipital. Só que este sulco aqui, ó, olha como ele é grande. Ele vai dividir o lobo temporal do lobo parietal e do lobo frontal. Dividindo o lobo frontal do lobo parietal, eu tenho um sulco central. Ele vai seguir a sutura coronal. Eu bato o olho, eu vejo ele. O sulco central, ele é facilmente visível. Mesmo se eu não souber nada de anatomia, eu vejo o sulco central. Ó. Quem que é essa fissura aqui mesmo? Esse sulco aqui mesmo? Esse daqui, ó. Que está separando. Quem que é esse lobo aqui? Temporal. Quem que é esse lobo aqui? Parietal. Quem que é esse sulco aqui? Sulco que está longe do centro é o lateral. Então quem que é esse sulco? Lateral. Ou é assim. Porque se eu não entendo isso, eu não consigo analisar uma imagem de tomografia. Eu não consigo analisar uma imagem de raio-x, de ressonância magnética. Aí eu viro um profissional que só sabe ler laudo. E se quem laudou não for experiente? Ok? Profissional bom, principalmente médico. Médico tem que saber mais anatomia mesmo. Mas profissional, mas nós também temos que saber. Profissional bom, vê a imagem. Tira suas próprias conclusões olhando a imagem. Você até pode depois dar uma olhada no laudo, nós que não somos médicos, para verificar, não estou vendo um negócio esquisito aqui. Aí você vai ver o nome da patologia lá no laudo. Ok? Aqui, ó. Quem que é esse sulco aqui, ó? Não está dividindo o cérebro na posição anterior e posterior? Quem que é esse sulco aqui? Sulco central. Percebe? Eu bato o olho e já vejo ele. Não tem como não ver. Só que, óbvio, para a gente conseguir ver, a gente tem que ser apresentado a imagem. E não é só mostrar a imagem, não é uma inteligência artificial que fala de forma robótica. A gente tem que ir caminhando junto. Como é que é o nome desse sulco? Central. O sulco central divide o lobo frontal do lobo parietal. De novo. Como é que é o nome desse sulco? Central. Sulco central. Tudo bem? O
O sulco central vai dividir os hemisférios em lobo frontal. Comigo? Em lobo frontal dos lobos parietal. Porque na prova, eu não vou colocar uma imagenzinha colorida assim, né? Por quê? Porque o mundo não é colorido, filho. Infelizmente, não vai vir com os nomes. Infelizmente. O mundo não foi feito pela minha filha que gosta de tudo colorido e de unicórnios. E também não foi feito por drag queens ou pelos seus brothers aí que gostam de tudo colorido. Não, filho, o mundo é sem cores mesmo. Tá? Como é que é o nome desse suco? Suco central. O suco central divide o lobo do lobo. Óbvio, professor, vou te cobrar todos os sucos? Não. Mas tem certos sucos que você tem obrigação de saber. Você vai bater o olho, que é assim que você vai se localizar. Você fala, ok, já estou começando a entender a imagem. Óbvio, aí depois você vai caminhando, vai estudando cada vez mais. Como é que é o nome desse suco? Lateral. Suco? Lateral. O suco lateral vai dividir o lobo dos lobos frontal e parietal. Ok? Aí aqui, ó, essa imagem aqui, ela está errada. Porque ela está vindo reta. E não é assim o lobo occipital. O lobo occipital, ele vai vir pelo sulco occipital. Ele não é uma imagem reta, seguindo o osso. Por isso que o tamanho do lobo cerebral, ele só vai ter a referência do osso. Ele vai ter o osso como referência, só. E não como uma definição. Na mesma porção onde eu tenho uma sutura, eu vou ter o sulco. Não. Percebe? Olha o tamanho do osso parietal para o lobo parietal. O parietal é muito menor. Tudo bem? Até porque aqui, na região do osso occipital, aqui, e também pegando parte do osso temporal, eu vou ter o cerebelo. Aí foi uma estrutura encefálica. Tá? Tudo bem? Como é que é o nome desse sulco aqui? Central. E esse sulco? Lateral. E esse sulco aqui, ó? Opa, esse aqui. Central. E esse sulco aqui? Lateral. Sulco? Sulco? Bate o olho, aí vocês vão começando a bater o olho e vão vendo. E aí alguns giros em anatomia a gente cobra mais do que aqui. O lobo temporal, percebe que ele tem 3 giros, ó. Por isso que eu dei aquela introduçãozinha. Eu vou ter superior, médio e inferior. Professor, você falou que o superior era o que estava mais próximo do topo e o inferior é o que estava mais próximo das plantas dos pés. Ok, beleza. Eu tenho um ali que está bem mais próximo do topo da cabeça. Então logo ele é superior. E aí eu vou ter um que está bem próximo lá da planta dos pés. Logo ele é inferior. E eu vou ter um que está no meio. Logo o nome dele é medial. Percebe que eu tenho medial próximo da linha sagital e medial quando eu tenho superior, inferior e alguma coisa no meio. Por exemplo, Adriana, please. Não, tu não. Vem, tu que tá com o braço de fora. Vamos lá. O que é o braço? As pessoas falam que isso aqui é o braço. Ok? Ainda mais vocês, terapeutas ocupacionais, vocês jamais falarão isso. Tudo isso é o membro superior. O membro superior é dividido em 3 partes. Ok?
Eu tenho uma parte superior, eu tenho uma parte do meio e eu tenho uma parte, né, inferior. Ok? É que no braço a gente usa outro nome. Né? No braço vai ser proximal e distal. Tudo bem? No braço vocês vão denominar proximal e distal. O que é proximal? Que está mais próximo do tronco. O que é o distal? Que está mais longe do tronco. Mas nessa posição, do jeito que está aqui, você percebe que eu posso falar deste jeito. A terminologia correta é proximal e distal. É só para a gente entender a parte medial. Aqui seria superior, aqui seria médio e aqui seria inferior. Tudo bem? Coloque sua mão aqui no meio. Percebe que a minha mão direita seria superior, a mão dele seria médio e a minha mão esquerda seria inferior. Então, quando eu tenho três estruturas, eu vou ter superior, médio e inferior. Mesmo aqui no distal proximal, eu vou ter proximal, medial e distal. Por que eu vou chamar essa de medial? Porque ela está do meio. Tudo bem? O membro superior ele muda porque eu posso mudar a conformação do membro superior. Né? Mesmo se ele estiver com a mão para cima, o braço sempre vai ser proximal e a mão sempre vai ser distal. Tá? Com relação ao tronco. E o que está no meio sempre vai ser medial. Tudo bem? Então, por isso que aqui eu vou ter 3 giros. Vou cobrar o nome destes giros de vocês? Não. Mas vocês têm mínimo, pelo menos vocês já foram apresentados. Eu vou bater o olho, eu vejo os 3. O que está mais próximo do topo da cabeça superior, o que está mais próximo da planta dos pés inferior e o que está no meio deles medial. Tudo bem? Ok? Qual é o giro que vocês vão ter que decorar? Então, vocês já decoraram 2 sulcos, beleza? Vocês decoraram o sulco central e o sulco lateral. E aí, do sulco central, eu tenho um giro antes e um giro depois. O que vem antes é o pré. E o que vem depois é o pós. Simples assim. Tá? Então não tem como errar. Ai meu Deus, qual que é o giro pré e o giro pós? Lembra da posição anatômica? Eu vou aprofundando no paciente. Então o que vem antes é o giro pré. Passo pelo sulco central. Depois do sulco central vem o giro pós. E aí como é que eu sei? Porque ele é pré-central e pós-central. Central o que, cara pálida? Tudo bem? Então, com relação ao sulco, eu vou ter um giro que vem antes do sulco central, giro pré-central. Eu tenho um giro que vem depois do sulco central, giro pós-central. Tá? E aí percebe? O lobo frontal, então vamos lobos por lobos. O lobo frontal, eu também vou dividi-lo em 3, ó. Um que está mais próximo do topo da cabeça, um que está no meio e um que está mais próximo da planta dos pés. Nossa, ficou fácil. Por quê? Porque o raciocínio é o mesmo. A ideia da anatomia não é complicar. A ideia da anatomia é simplificar. Por isso que teve a Convenção de 1997. Poucos professores vão falar nisso, principalmente se o professor, né, é mais novinho, não é do século passado. Porque no século passado tinha os nomes esquisitos, trompas de falópio, tinha, como é que é o outro nome? Válvula mitral. Válvula mitral. Eu até vou falar disso. Da onde que é a válvula mitral? Onde você acha que existe a trompa de falópio? Tem outros. Como é que é? Célula, apesar que essas ainda existem, mas a maioria dos livros já está mudando o nome. Células de Langerhans, idiotas de Langerhans. Quem é Langerhans?
Então, mas a maioria dos livros já está mudando, porque esse veio depois. Mas lá na convenção já tinha mudado. Por que que se mudou? Porque o nome tem que dar referência ao órgão. Porque aí se eu bato aqui e eu vejo giro frontal superior, pô, giro eu já sei que está falando de alguma coisa do cérebro. Frontal, já sei que está falando do lobo frontal do cérebro. E é o superior? Ok. Então, se ele está falando superior, no mínimo vai ter 2. Se ele falou superior, obrigatoriamente eu tenho que ter um inferior. É obrigatório. Eu não vou falar que uma coisa é superior sem ter uma comparação com outra coisa. O olho é superior. Aí você fala, ao quê? Ele pode ser superior, mas me dê a referência da sua comparação. Aqui, quando eu falo giro frontal superior, percebe que aqui eu já consigo ver a anatomia cerebral? Eu já sei que está falando giro, só pode ser uma estrutura do cérebro. Frontal, é um lobo do cérebro. E qual giro que é? Porque olha quantos giros nós temos. Isso na parte externa, na parte lateral, nós não estamos vendo a parte medial, ok? Ele é o superior, ok, se eu estou falando superior, obrigatoriamente eu vou ter um giro frontal inferior. E se eu tiver um terceiro, vamos daí. Então, frontal superior, olha a corzinha, médio, inferior. Tudo bem? E aí cada uma dessas estruturas, quando eu penso no lobo frontal, eu vou ter, essas são as principais. O que eu falei lá da cirurgia de lobotomia? Quem ficou famoso foi o cara, eu não vou lembrar o nome dele, mas que cantou. Cantando, seguindo, casando. A música é bem bonita. Não é. A música é bem bonita. É que eu não vou lembrar o nome do cidadão, mas literalmente ele foi preso e fizeram uma lobotomia nele. Como é que ele ficou? Um retardado. E aí você percebeu, você falou, que interessante. A pessoa, fica inválida para a vida social. Por quê? Porque aí com o avançar da neurofisiologia, e não para de avançar a neurofisiologia, ela avança cada vez mais, nós não vamos aprofundar nisso, mas hoje tem-se uma noção, nós até vamos falar um pouquinho quando formos falar do sistema nervoso autônomo visceral, que o intestino está intimamente ligado com o cérebro, com as emoções. Tanto que a gente fala que uma pessoa ela está enfesada, e quando ela está enchendo o saco demais, você fala, vai. Ok? Então, o lóbulo frontal, relacionado com raciocínio, planejamento, pensamento, movimentos voluntários, eu penso na movimentação do que eu vou fazer. E aí é onde pegou lá esse cantor que eu estava falando. Pega muito do comportamento e da personalidade. Ok? O nome dele é Geraldo Vandré. Isso, Geraldo Vandré, ele mesmo. Não ia lembrar o nome, mas a música é sensacional. Ele tem outras canções também bem bacanas. E pega um pouquinho da linguagem. Ok? Há casos em que se faz lobotomia? Claro que sim. Quando? Não sei porque eu não sou médico. Ok? Deu um caso concreto para se analisar as possibilidades da medicina atual. Hoje dá para fazer coisas que não se fazia no século passado e daqui a uns 20 anos vão se fazer coisas que não dá para fazer hoje. A medicina, graças a Deus, só evolui assim como o nosso trabalho. Ok? Isso aqui eu vou cobrar de vocês? Não. Não vou cobrar. Não precisa decorar isso para a prova. Ok? Para a prova não precisa decorar essas coisas. Você percebe? Isso aqui é anatomia? Não, isso aqui é fisiologia. Para que serve a estrutura? E aí você tem um mapeamento. Olha lá, você tem até aqui, porque
que vocês vão trabalhar? O movimento da escrita, a área motora do giro pré o que mesmo? Como é que é o nome desse sulco? Sulco central. O que vem antes do sulco central, giro pré-central. E o que vem depois do giro pós-central, né? É o sulco, depois do sulco central, é o giro pré-central. Ok? Essa vocês têm que decorar. O giro pré-central, por quê? Porque essa é famosa. Essa até quem não estuda saúde acaba entendendo. O giro pré-central, ela é uma área motora. E o giro pós-central é uma área sensitiva. Ok? Mas percebe, eu tenho outras áreas motoras. Olha a região aqui do paladar. Do paladar não, da atividade psíquica. Que foi aonde fizeram a cirurgia lá no cidadão. Tá? Então, essa é a parte do... Só que aí o cérebro, vocês vão ver desta forma. Ok? Quem que é esse daqui? Sulco central. Antes do sulco central, giro pré. O giro pré, ele comanda a área motora. E o giro pós, ele faz parte do giro pré para cá. Que lobo que é? Lobo frontal. Percebe que agora o cérebro ele já não é mais uma maçaroca? Porque num primeiro momento ele era uma maçaroca. Você fala, mano, Essa massa de bolo, sei lá. que troço é esse? Já não é mais uma maçaroca. Olha aqui, eu não consigo separar aqui, ó. Que giro que é esse? Frontal superior. Que giro que é esse? Frontal medial. E que giro que é esse? Inferior. Ó. Opa. Percebe, ó? Frontal superior, frontal medial, ou frontal médio e frontal inferior. E atrás desses três, giro pré-central. Ok? Esse é o sulco. O que é o sulco? É o espaço. O que é o giro? É o dedo. Percebe que ele já não se torna mais uma maçaroca? E é isso. Aí você vai batendo o olho. Como é que você sabe que tem um problema? Como é que eu fui aprendendo doenças? Estudando doenças? Não, estudando anatomia e fisiologia. Estudava muito anatomia e muito fisiologia. E aí, depois que eu comecei a ficar bom em anatomia e fisiologia, eu comecei a estudar doenças. Mas eu sempre estudei muito mais anatomia e fisiologia. Por quê? Porque na prática, quando eu pegava uma tomografia ou uma ressonância, eu queria ver o quê? Anatomia. Porque é isso que a imagem mostra. É uma foto de como é que o órgão está lá dentro. E aí você decora como é que é a anatomia normal. Aí você bate o olho na imagem e fala assim, negócio esquisito aqui. Vocês. Ô doutor, o que é isso aqui? Então você viu uma coisa É isso. E aí eu fui aprendendo muita coisa. Fui aprendendo a ler imagens desta forma. Pegava o raio-x do pulmão, eu queria ver a anatomia do pulmão. Aí eu vi os negócios esquisitos. Aí eu ia pegar a aula de graça. Com quem gosta de estudar doenças. Se você pegar uma imagem procurando um problema, o seu foco vai estar no problema. Não. Onde eu tento ensino os alunos de fisioterapia, de enfermagem e também vocês. Se foca nisso, que você vai bater o olho, você tem que ver essas partes. Putz, eu bati o olho numa imagem, eu não tenho, né? Juntou o giro frontal superior e o giro médio, você não, cadê o sulco? Eu posso nem lembrar o nome, mas eu sei que ali tem 3. E cadê o espaço? Não virou um troço só? Por que virou um troço só? O que aconteceu aqui? Aí você vai na pessoa. E aí é o especialista de cérebro. Não adianta perguntar para qualquer. Ah, médico é tudo igual. Não.
Por que não? Não. Mecânico de moto é mecânico de moto, mecânico de carro é mecânico de carro, mecânico de jipe é mecânico de jipe, mecânico de caminhão é mecânico de caminhão. Ah, é tudo mecânico, cada um na sua. Leva teu jipe num cara que mexe no carro e depois volta a andar com o seu jipe no meio do barro para ver se você consegue voltar para casa. Não vai ter guincho para te buscar se não tiver um bloco para guinchar o seu jipe com outro jipe, com uma caminhonete. Vai ficar lá até chegar um tratorzinho e puxar ali. Eles são muito específicos, porque tem coisa bem específica mesmo. Sim. Ortopedista de joelho tem que Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. Uma época na minha vida que eu tive um jipe, tinha que levar no mecânico de jipe. Que só eu sei as loucuras que eu vi. Olha, eu tô vivo porque meu hoje tá guarda. Ele me logo parietal. Ok? Qual é o nome desses lobos? Frontal. O do chifre? Parietal. Ok? Ótimo. Aí agora vai virar assunto no churrasco. Você ficou sabendo da prima Beth, levou um chifre do nariz? Nossa, aí você já fala, né? Deve estar doendo o lobo parietal. Algias parietais. Ok? Então aqui são as informações que ele pega propriamente dito. O giro pré-central ele é? Motor. E o giro pós-central ele é? Sensitivo. Então logo o lobo parietal eu não posso esquecer a função sensitiva. Vamos pegar lá o exemplo lá também aqui, ó. Por que às vezes você faz lobotomia? É um dos tratamentos possíveis, né? E aí não quem sou eu para questionar. Por exemplo, para psicopatias. É um tratamento possível. É o melhor tratamento? É o que tem hoje, é o que temos para hoje. Mas é o tratamento. Antes um psicopata do que um psicopata dominando o mundo inteiro. Né? Tem que escolher. Só quem já conviveu com psicopata sabe o poder que essas pessoas têm. Ok? Então aqui, ó. Se eu vou falar em sensação, eu estou falando em sensação. E aí são todas as sensações. A maioria das sensações. Aqui eu vou pegar a sensação visual? Não. Aqui eu vou pegar a sensação auditiva? Não. Vou pegar principalmente as sensações periféricas. Ok? Que sensações periféricas? A única sensação que estaria ali dentro da cabeça seria o paladar, que também poderia estar aqui. Aí nem está descrito aqui. Mas são as sensações de uma forma geral. Por isso que tem isso aqui, ó. Isso aqui tem que decorar. É o masculino. Ah, não, porque as mulheres são muito mais sensitivas do que os homens. Mas homem tem mais dor. Depende, porque na verdade o homem, quando nós formos estudar o sistema simpático e parasimpático, vocês vão entender que o homem foi feito para caçar e para brigar. É para isso que o homem foi feito. É que hoje a sociedade moderna mudou o comportamento primitivo que existe dentro de nós. Pega um homem briguento na hora da briga e vê se ele sente dor. Não, você não sente nada. Nada, absolutamente nada. Por quê? Porque você está dominado pela adrenalina e pela testosterona. No momento em que eu não estou dominado pela adrenalina e pela testosterona, filho, fazer a barba dói. Porque eu não estou dominado pela adrenalina e testosterona. A mulher ela tem uma questão diferente, mas aí a gente vai voltar a falar disso quando a gente chegar no sistema autônomo. Tá? No caso, a sensibilidade feminina me dá inveja. Eu queria ter 10% do que vocês sentem. Filho, depois que você entende como é que funciona o corpo de uma mulher, é bacana, é interessante. E dá inveja. Inveja não, porque inveja é a vontade de tirar de você e ter para mim. Me dá vontade de ter igual, só que eu não vou ter para você mais. Ok? Então, isso tem que decorar minimamente. É o mínimo. Então, percebe que aqui a gente está ampliando devagarzinho
mínimo, porque no primeiro momento fala assim, cada sulco tem um nome, cada giro tem um nome. Já não é mais tudo isso. Ok? Como é que é o nome desse sulco aqui mesmo? Central. Giro pré-central. Ela é a atividade motora. Giro pós-central. Atividade sensibilidade de uma forma geral. E aí eu estou falando sensibilidade periférica mesmo. Sensibilidade do toque, do tato, do paladar. Né? Não necessariamente o paladar vai estar conectado aqui, mas ele está próximo ali daqui. Ok? Tudo bem? Aí, a área de reconhecimento de objetos. Por que eu sei que uma cadeira é uma cadeira, uma mesa é uma mesa, uma caneta é uma caneta? Porque está ali. Né? E percebe que é engraçado? Ó? Nós vamos ver já já, é aqui que eu tenho a área da visão, o campo visual propriamente dito. Mas o reconhecimento está aqui. Por isso que ele é de, através, encéfalo. Porque eu tenho que reconhecer. Qual que é o meu carro? Por que eu abro o meu carro e não o carro do lado? Os antigos até dava, né? O malemóvel era um golzinho quadrado. Eu só não abri o carro do lado porque eu sabia que o malemóvel tinha um montão de adesivos. Mas antes dele dar adesivo, eu abri os carros. Eu falei, esse carro não é o meu. Ok? Vamos lá de novo. Percebe? Quem que é esse daqui? Sulco central. Percebe que ele vai... Por que eu sei que ele é o central? Porque, ó, por que eu não confundo com esse? Porque esse daqui para aqui, ó. São pequenininhos. E esse daqui não, ó. Ele vai até, como é que é o nome dessa fissura mesmo? Longitudinal. Ok? O que é longitudinal? Longitudinal é quando você pega os comprimentos, os maiores comprimentos, e aí eu acompanho este comprimento. Aí eu digo que é longitudinal, o que importa o que seja. Tá? No caso do cérebro, o maior comprimento é frontal occipital. Então, como ele acompanha, por isso que essa fissura é chamada de longitudinal. Olha lá, como ela vai até lá longitudinal. Então, mesmo que você bata o olho, no primeiro momento você fala, como é que eu vou me... A primeira definição que vocês vão fazer é essa. Eu vou achar o sulco central e o sulco... O lateral ele é mais fácil de achar. Né? Porque eu bato o olho, ó, 1, 2, 3, lateral. E ele é grandão, né? Ele é literalmente uma dobra mesmo, né, do cérebro. Como se o cérebro fizesse assim, né? Ele é uma dobra, como se ele se dobrasse. Então é fácil achar o lateral. E aí lá, na região posterior do lateral, percebe? Ó, anterior e posterior, ó, quase lá no finalzinho, eu vou ter o sulco central. Por que é central? Porque ele está dividindo o cérebro no meio. E aí o nome desse giro? Pré. Ele está relacionado com a função motora. E esse é o giro pós, relacionado com a função sensitiva. Beleza? E olha o que era antes uma maçaroca. Como é que é o nome desse giro? Frontal. E esse, o giro frontal. Eu não posso falar apenas inferior, porque eu tenho giro frontal inferior e eu tenho giro temporal inferior. Ok? Nome e sobrenome. Ok? E aí este daqui que está no meio, giro frontal medial. Então já não é mais uma maçaroca. Ok? Tudo bem? Então essas são sulco central, giro pós-central, relacionado com sensibilidade. Aí eu vou ter aqui, ó, giro parietal superior, giro parietal. Porque aqui, uma professora, ele está falando lóbulo. Por que ele está falando lóbulo e não giro? O lóbulo seria uma fração menor do lóbulo. Tá? Eu não vou fazer vocês decorarem desta forma, ok? Mas ele é uma fração menor do lóbulo.
Tá? Então eu tenho lobo e lóbulo. Ok? Lobo seria maior e o lóbulo seria menor. Por isso que aqui você vai ter aqui, ó, os outros giros. Só decora desta forma. Eu quero que vocês só decorem aqui, ó, que eu já consigo ver aqui, ó, a separação. Ok? Ó. Superior e inferior, tá? Superior e inferior, porque aqui eu tenho dois separados. Tudo bem? Daqui eu vou cobrar isso aqui de vocês? Não. Eu vou cobrar esses três de vocês? Não. Mas ele já não é mais algo tão estranho. Ok? Eu já consigo me identificar olhando para o cérebro. Tá? E aí nós temos algumas outras funções, né? Beleza? Lobo temporal. O que eu falei para vocês que o lobo temporal está atrás do ouvido? Logo, se ele está atrás do ouvido, qual que é a principal função? Audição. E a compreensão da linguagem. Por que a gente sabe falar português? Porque nós crescemos ouvindo pessoas falando português. Por que nós temos o sotaque paulista? Porque nós crescemos em São Paulo. Porque se você crescesse no sul, você ia ter o sotaque gaúcho. Se você crescesse em Minas Gerais, você ia ter o sotaque mineiro. Se você crescesse em qualquer outra região do país, você ia ter o sotaque daquela região do país, até o chiado. Ok? Então, quando a gente fala compreensão da linguagem, é dessa forma. Tá? Memória. Também está relacionado, a memória também vem muito da interação. Aquilo que é a nossa primeira aula, quando eu apaguei a luz, né, para que serve o fundo do sistema nervoso, de uma forma geral. Né? Quando eu falo em memória, compreensão da linguagem e audição, isso muito reflete também no comportamento. Né? Você que tem uma filha especial sabe como é que ela se comporta em sons, em diferentes tipos de sons. Tudo bem bacana. Pô, sons agudos faz o quê? Sons graves faz o quê? Ah, as coisas não, elas têm relação. Ok? Organização de informações e habilidades matemáticas. Isso aí apenas são mapeamentos. Como é que você faz esse mapeamento? Numa neuroressonância funcional. Você põe o indivíduo para trabalhar e deixa ele, né, numa ressonância e não nas análises do que está acontecendo. Ok? E aí eu vou pegar inclusive a parte do olfato. Parte do olfato também está aqui. Ó. Memória também está aqui. Parte auditiva também está aqui. Tá? E aí percebe que eu já bato o olho, ó. Que giro que é esse? Lateral. Temporal. Lateral é o sulco, lembra? Esse é o sulco, certo? E essa dobra aqui, quem que é essa dobra? Giro temporal superior, giro temporal inferior, giro temporal médio ou medial. Giro temporal superior, giro. Aqui é o sulco. O que é o sulco? É o espaço entre os dedos, o espaço entre os giros. Ok? Aqui o sulco temporal ele é grande por quê? Porque ele não separa giro, ele separa lobos. Porque ele é grande. Aqui o giro ele é menor, certo? Mas eu consigo ver, ó, um dedo aqui e um aqui. Quem que é esse? Giro. Mas antes, superior de quem? De qual lobo? De qual lobo? Temporal. Giro temporal superior. Giro temporal medial e giro temporal inferior. Certo? Depois você vê a imagem, aí você começa a entender. Você fala, ok, já não é mais uma massa não. Tá?
lobo occipital. O lobo occipital, a principal função dele é do olho. Nós não vamos estudar a anatomia do olho, eu também não vou mostrar nada do quiasma óptico, ok? Mas o olho, ele vai se projetar lá, a análise das informações vai se projetar aonde? Lá no lobo occipital, tá? Então, tudo que for reconhecimento de imagens e movimentos está lá, ok? E não é só imagens e movimentos, também profundidade, né? Depois que você começa a estudar neurofisiologia, né? Depois que você começa a entender isso, a minha filha hoje tem 7 anos. Foi um privilégio e está sendo um privilégio, mas principalmente nos 3 primeiros anos, você vê o desenvolvimento cognitivo e sensorial, né? E aí você vê exatamente o que você lê no livro. E aí eu fui ler, né, Fisiologia do Desenvolvimento. E é bacana, literalmente você coloca a criança na mesa, ela vai embora como se não existisse o chão, como se fosse tudo uma coisa só. Porque não tem a sensação. A visão ela é 2D, não existe a profundidade. É muito louco. Aí você coloca um brinquedão, né? Você põe um brinquedão longe e um brinquedão perto, tipo relação Sol-Lua. Você olha para o Sol e você olha para a Lua, parece o mesmo tamanho, né? Mas é porque uma está perto e a outra está muito longe, né? Mas olhando, aí eu fazia exatamente isso. Eu parava, colocava um brinquedo perto de um tamanho e um outro que eu colocava bem longe para dar a mesma impressão de tamanho. Ela ia no outro. Era sensacional. Engraçado, né? E não é engraçado, é educativo, porque aí você vai ver, você fala, cara, é mágico. E aí tudo que eu aprendi com a minha filha melhorou muito o que eu faço nas reabilitações. Mas, sim, enormemente. A minha filha, ela não tem uma boa percepção de profundidade, então. Aí Mas ela tá aqui, mãe, eu vou bater na porta. É isso. Faz esse teste. Pega uma bolinha de ping-pong e uma bolinha de tênis. E aí você põe numa distância em que a bolinha de tênis parece ser o mesmo tamanho da bolinha de ping-pong. Pede para ela pegar de tênis. Ela vai tentar pegar de tênis. Para andar, você precisa ter essa noção. Lá no canal tem, por exemplo, um dos exercícios é descer e subir escada. É dificílimo descer escada. Muito mais difícil. Muito difícil, porque, você tem que projetar. Cara, é muito difícil. E você trabalha muito conexões. Né? O que você gosta de falar. Eu gosto disso. Né? É que eu sou tiozão, eu gosto de falar de conexões mesmo. Você trabalha muito com as conexões. Né? Porque aí ele tem que dosar força. Assim. Nossa, e aí, vocês que são mais novas, se for o desejo e se vocês forem abençoadas e tiverem filho, vê essa parte também. Bem interessante. Oi? Essa questão também da nossa dificuldade para se adaptar a fazer uso de óculos. Fazer o quê? Uso de óculos. É que na verdade o óculos ele é apenas um corretivo. O óculos é a muleta do olho. Decora dessa forma. O óculos é a muleta do olho. O olho ele é manco. E aí se você tem, aí você precisaria entender a anatomia do olho para entender a miopia e astigmatismo. Depois, se você quiser, a gente até conversa com mais calma. Né? Miopia é um olho apertado e hipermetropia. Não, miopia é um olho esticado, né? O olho ficaria assim, e a hipermetropia é um olho apertado, o olho ficaria assim. E aí você usa o óculos só para mudar, né, a conversão dos raios de luz que entram na retina. Só isso. E aí o astigmatismo é uma córnea que é uma porcaria. A córnea, ao invés de ser redondinha, ela é uma bosta. E aí o óculos é por causa disso. Aí a dificuldade não seria para quem tem o problema. Porque se você precisa da muleta, a muleta para você é bem. Agora, se você não precisa de muleta, tenta andar com uma muleta. Mas para se adaptar, que nem Quando noção de profundidade. a gente tem dificuldade para escada, essas Porque você ainda está trabalhando com a sua memória visual.
E aí o óculos, ele apenas trabalha com a córnea. E aí você tem os músculos, aqui a aula não é de olho, infelizmente. Você tem os músculos oculares, você tem os músculos superior e inferior, medial e lateral. Então eles vão apertando o olho. E é muito comum, num primeiro momento, a gente brigar com o músculo. A gente fazer... Não, e a gente tem que fazer exatamente o contrário. Igual o que você faz num celular. Espera achar o foco. Eu acho que não. Só que quando, no nosso olho, a gente força o foco. E é o contrário. Deveria ser, abre bem o olho e espera. Igual você espera quando você fala, puta, celular porcaria, ainda não achou o foco. É a mesma coisa, é o mesmo princípio. Tá? Mas aí precisaria estudar só a anatomia do olho. Que aí é outra coisa, é outro estudo, como é que os raios se convergem lá na retina, como é que eles passam pela íris, pela córnea, aí é outra, né, atravessa a esclera, aí é outra questão, é outra anatomia. Né? Mas essa dificuldade que você está descrevendo, ela vem da memória, porque você estava acostumado com uma muleta e mudou a muleta. E aí, ao invés de você esperar, então decora dessa forma, próxima vez que você pegar o seu celular e for tirar uma foto, aprenda com o seu celular. E aí toda vez que você tiver dificuldade de ver, você vai fazer o contrário. Porque quem tem dificuldade de ver faz isso aqui. Não, mas é o contrário. Abre o olho e espera. Espera o quê? Espera o olho se ajustar. Ele vai se ajustar. Ah, mas porque você é ansiosa. Você não consegue esperar. Mas se você esperar, ele se ajusta. Até os 35 anos, eu não usava óculos. Porque hoje eu trabalho muito na frente do computador. Aí você vai cansando a musculatura. Né? Durante muito tempo eu fui goleiro, lutador de boxe. Eu gostava de esquivar. Gosto de provocar e esquivar. Né? Eu precisava ver a onda. Eu falei, como é que eu vou ver a onda se formando? Bate o sol. Senão você não surfa se você não vê ela formando. Você vai surfar de óculos? Não existe essa possibilidade. Se surfar com a lente, cai água. Não, não tem lente não, filho. Quem tem astigmatismo não usa lente. Tá? Então aqui, ó, occipital. O occipital, eu não vou nem entrar nas divisões, tá? Não vou nem entrar nas divisões, ok? A única coisa que fica claro, ó, é que eu consigo ver um giro aqui, ó. Ok? Porque aí o nome já é diferente por conta lá da anatomia do óleo, tá vendo? Não vou nem entrar na divisão, tudo bem? Só quero que vocês vejam. Aqui é mais fácil na vista medial, quando eu vejo o cérebro de dentro para fora. Olha aqui a divisão. Consigo ver o sulco occipital. Em alguns livros vai falar sulco occipito-temporal, o templo occipital. Separando aqui. Fica fácil a gente ver essa divisão. Tá? Para nós, se aqui você conseguir bater o olho e ver o sulco central, eu já sei que do sulco central eu vou ter dois dedinhos. Um que vem antes e o que vem depois. O que vem antes é o pré, o que vem depois é o pós. O pré é motor, o pós é sensitivo. Beleza, tá ótimo. Aqui eu vejo separando a parte de cima e a parte de baixo. Sulco lateral. Ok? Sulco lateral. Que aí quando você continua ainda, ele vai ter até outro nome, fossa. Vamos parar no sulco. E aí do sulco lateral eu consigo ver, ó, 1, 2, 3. Da mesma forma, daqui para cima, ó, 1, 2, 3. Ah, mas primeiro eu acho o central, ou pré-central, 1, 2, 3. Pronto. 1, 2, 3 no frontal, 1, 2, 3 no temporal. Eu já começo a me localizar. Aqui eu vejo, ó, 1, 2, e aí eu vejo um Mzinho aqui. Sempre vou ver. Toda imagem eu já começo a ver isso aqui. Toda imagem. Aqui é uma outra visão, que é uma visão medial. Eu não vou trabalhar, só vou trabalhar na visão medial com vocês quando a gente começar a falar disso aqui. Tá? Pineal é só isso daqui, só a glândula. Só esse toquinho aqui que é a pineal. Desculpa, a pineal está aqui. Aqui é a hipófise. Pineal é a glândula, tá bom? Aí nós temos, né, o occipital, que a gente acabou de falar. Lado temporal,
occipital. E aí nós temos, só para a gente finalizar, que horas são, por gentileza? 9h27. 9h27? Tá. Eu não vou entrar então nesses dois lobos, por quê? Porque aqui nós vamos ter o lobo ínsula e nós vamos ter mais lá para frente, que estaria aqui, ó, o lobo límbico. Tanto o lobo ínsula quanto o lobo límbico, eles vão estar relacionados lá com o sistema límbico. Ok? Quando eu for falar do lobo ínsula, eu vou falar também dos ventrículos. Eu já aproveito e já falo o funcionamento, para que servem os ventrículos. Tá? Por quê? Porque tanto o lobo ínsula quanto o lobo límbico é uma denominação bem moderna. Né? Na época que eu estudava, eu não aprofundava muito nisso, não. Eles estão relacionados, estão lá no interior do cérebro. E a função deles é junto com o sistema límbico. Tá? Aí a gente vai começar a entender um pouquinho do efeito Ratatouille. Espero que vocês tenham visto aí o filme Ratatouille. Se não viram, vejam novamente para entender. Nós vamos ver exatamente isso. Então, batendo o olho aqui, ó, percebe? Aqui ele já está, mesmo mostrando aqui, ó, eu consigo já ver bastante coisa, né? Ó. Quem seria esse daqui? Sulco central. E esse giro? Pré. E esse giro? Pós. E esse lobo aqui, quem seria? Temporal. E esse sulco? Lateral. Esse lobo aqui seria quem? Occipital. Tá? Dúvidas? Angústias? Frustrações? Buenas noches, personas. Aula maravilhosa. Amém. Amém. Agradeço ao anjinho que grudou em mim.